Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que vivem a maternidade com muita força e amor. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Você está grávida? Entra no link que aparece aqui na tela, clicando na primeira matéria, você já vê um box para se inscrever. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Hoje vamos conhecer a emocionante história da Josiane, que perdeu seu filho Arthur aos 8 anos de idade em decorrência de uma leucemia e descobriu que estava grávida do Dom logo após esse difícil momento. Dom nasceu recentemente, no dia 17 de outubro, e Josiane vai compartilhar conosco como essa nova vida tem trazido esperança. Vamos recebê-la? Josiane, pera um pouquinho para a gente contextualizar aqui. Pessoal, hoje é dia 24. Seu filho nasceu dia 17. Isso. Quantos dias tem essa preciosidade? 7 dias. Eu faço esse programa há 10 anos, eu já recebi muito bebê aqui, mas um bebezinho de 10 dias. 7 dias. 7, vocês não estão entendendo a fofura que é o Dom. Josiane, então, em primeiro lugar, eu quero começar te agradecendo por vir dar uma entrevista. Eu sei que você é muito fã do programa, que você queria muito falar, mas você está recém-parido. Você veio literalmente da maternidade para cá. Ele tá mamando no peito. Gente, esse bebê é a coisa mais linda que eu já vi. Eu deixei ele no colo da Josiane pra gente mostrar o bebê. E agora a cunhada da Josiane vai ajudá-la, vai segurar o Dom pra gente. O marido da Josiane também tá aqui. Mas obrigada por ter deixado a gente mostrar o Dom. Bom, Josiane, agora que a gente já mostrou a fofura do Dom, vamos começar contando a sua história do começo. Como foi para vocês receber o diagnóstico do Arthur e encarar o início dessa jornada tão desafiadora? Foi muito difícil. A vida virou de perna pro ar. Foi uma situação que a gente não estava esperando mesmo. O Arthur sempre foi muito saudável. E quando chegou esse diagnóstico até a gente se surpreendeu. Da onde veio, por que veio, o que a gente fez de errado. E quando chegou até a gente esse diagnóstico foi devastador. Você sentiu culpa? Muita. Por quê, Josiane? Porque eu acreditava que teria sido alguma coisa que eu fiz na gestação. E você entendeu que não é nada disso? Sim, um pouco. Mas a gente que é mãe nunca é 100%, a gente sempre fica com aquela dúvida. Quando que você percebeu que tinha algo errado com o Arthur? O que ele começou a apresentar de diferente? Ele começou a ter fortes dores de cabeça. E aí, só que o Arthur sempre foi muito espoleta. Ele corria muito, brincava, tudo pro Arthur era muito. E aí eu falava assim, essa dor de cabeça dele deve ser por conta do tanto que brincou, porque brincou muito, ficou muito tempo ali e era uma coisa que não passava, não estava mais passando. E aí eu falei, um dia ele começou com as dores de cabeça, a gente dava remédio, passava. E logo em seguida, aí começou a dar vômitos nele. Aí ele sempre vomitava. E aí quando eu cheguei com ele no pediatra, o pediatra falou para mim que era uma crise de ansiedade. Que não era, que era uma virose, uma crise de ansiedade, mas que não era nada grave. E me mandou embora e marcou ainda um psicólogo para ele. E aí eu fui embora, levei ele no psicólogo e nada. Aí do terceiro dia eu cheguei na pediatra e falei para ela, isso não é uma crise de ansiedade, isso não é uma virose. Passa um hemograma pro meu filho que eu quero saber o que realmente está acontecendo. E aí o baque veio, o diagnóstico. Bom, aí vocês, como eu falei aqui, tiveram o diagnóstico de leucemia, que acho que era uma coisa totalmente fora do script, super inesperada. Sim. E aí vocês iniciaram campanhas, porque vocês precisavam de um doador de medula, né, compatível com o Arthur. Então eu queria saber como é que foi a mobilização
da comunidade e o impacto emocional disso para você e a sua família ao não encontrar um doador 100% compatível, Josi? Foi muito difícil quando eu descobri que a gente precisava de um doador 100% para que o Arthur fizesse esse transplante, a chance dele de sobrevida fosse maior. A gente se mobilizou de todas as formas. Eu fui para redes sociais, a gente levou o EPTV no dia da doação de medula na minha cidade. Onde você mora? Itobi. Interior de São Paulo. Isso. E aí a gente pediu a gente conseguiu que o jornal fosse na nossa cidade fazer, gravar pedindo para a região ser doadores de medula óssea e ir lá ver se era compatível com o Arthur. E aí a gente conseguiu 300 e poucas pessoas acima do que a Unicamp foi buscar. E foi muita gente, ultrapassou o limite de doadores no dia. 100% compatível. Ninguém compatível. Para a gente explicar para quem é leigo aqui, quando há um caso de leucemia, quando a medula é 100% compatível, garante a sobrevida ou não? As chances são maiores. São maiores. Então, mesmo nessa campanha de 300 pessoas, ninguém apareceu com 100% de compatibilidade. Só que o teu marido, Felipe... você, na verdade, o Felipe tinha um 50% de compatibilidade e sempre escolhem o pai, o doador masculino. Como é que vocês lidaram, né, com as expectativas e as esperanças durante esse processo do transplante, Josi? A gente foi com muita fé. A gente foi, nossa, com tudo, tipo, esperançosos demais. Eu acreditava muito na cura com 50%. Em momento nenhum eu imaginei que o cenário seria diferente. E o Felipe foi o doador, o pai, né? E a gente foi contando com esperança máxima de que ia dar certo. Em momento nenhum a gente imaginava ao contrário disso, mesmo com 50%. Você falou aqui que vocês receberam mais de 300 doações, né? Isso. Na campanha que vocês fizeram. Me conta, qualquer pessoa está apta para ser um doador de medula ou há pré-requisitos? A pessoa precisa ter entre 18 a 35 anos, tá, e não ter nenhum problema de saúde. Nada que possa impedir. Diabetes, essas coisas não pode ter. Tem que estar em um bom estado de saúde. Então, por exemplo, você pode ir no hospital, de repente fazer os exames, porque agora eu fui pedir doação de sangue para minha mãe, que também está doente, e na doação de sangue eles oferecem de graça colher vários exames. Na doação de medula eles escolhem algum exame? Curiosidade. Não. Tá. Então a pessoa precisa ter entre 18 e 35 anos, tá em plena saúde, por exemplo, não pode ter tido uma hepatite. Não. Tá. Tem que ser uma pessoa de plena saúde. Isso. Aí uma pessoa que está assistindo a gente agora, entre 18 e 35 anos, quer ser um doador de medula, procura um hospital. Isso. E vai voluntariamente? Isso, voluntariamente, e fala do desejo de ser um doador de medula óssea. E aí 5 ml de sangue. É um processo muito simples. As muito pessoas simples. acham que tiram um pedaço de alguma parte do corpo, é sangue, né? É sangue. 5 ml de sangue que eles fazem uma tipagem nele, que é para ver as células, tudo. E se você for um doador, eles te ligam, te chamam e você vai lá salvar uma vida. Nossa, gente, que importante falar isso. É muito importante. Então, você que está assistindo a gente, em qualquer lugar do Brasil, tiver essa vontade de ser um doador de medula, tiver entre 18 e 35 anos, estiver apto, faça a diferença na vida de alguém. Do dia da doação é muito rápido. A gente internou 15 dias antes, porque é um processo. Nesses 15 dias antes a gente internou, o Arthur fez uma quimioterapia e radioterapia durante 15 dias. E aí, após esses 15 dias, ele recebeu a medula do pai, que é uma transfusão de sangue. É tipo uma transfusão de sangue. Ele tinha um portocate e descia o sangue, e ali já tinha sido infundido a medula do pai no Arthur. E aí, após essa transfusão, a gente fica mais 22 dias, 23 dias até a pega da medula. O Arthur, você contou aqui que sempre foi um menino muito alegre, ele demonstrava muita fé.
E mesmo durante todas essas batalhas e essa luta, como é que foi ver ele passar por tudo isso de maneira tão positiva e da onde você, Josiane, tirava força para continuar? Dele. Dele? É. Ele não reclamava? Não. Depois da pega, o que aconteceu? Como é que foi a partir dali? O dia da pega da medula dele, eu levei balões para o hospital e fiz uma festa dentro do quarto do hospital, como se fosse um renascimento mesmo, porque era. A partir daquele momento, o Arthur estaria comemorando novamente um novo aniversário, porque é assim que significa quando a medula pega e o paciente, a partir daquele momento, tem uma nova vida. A gente ficou muito feliz. 9 dias depois, a gente teve alta do transplante. Josiane, depois do transplante, o Arthur passou por sérias complicações que acabaram levando ao falecimento. Eu queria que você contasse, fizesse uma linha do tempo, né? Porque a pega foi um sucesso, eu queria que você contasse o que aconteceu até o pior dia da sua vida. A medula do Arthur pegou no comecinho do mês de dezembro e dia 9 a gente teve alta. A pega da medula foi dia 4, dia 9 a gente teve alta do hospital. E aí a gente foi para um kitnet próximo ao hospital, porque não pode ir embora durante 100 dias. Tá. E aí a gente ficou nesse kitnet, o Arthur bem. O Arthur passou tudo que precisava ser feito, ele passou sem sentir. Ele não perdeu peso, ele comia, ele bebia, fazendo a radioterapia, quimioterapia, e os médicos até falavam como que ele, tão pequeno, ele conseguia aquela força. E ele sempre falava: mãe, eu preciso ficar forte para mim sair daqui bem. Ele falava que ele tinha que ficar bem e ele era esforçado. Ele sabia que se ele comesse, se ele tomasse água, se ele fizesse tudo certinho, a chance dele ir embora mais rápido, que era o que ele mais almejava, que ele não gostava de ficar no hospital. Ele queria brincar, queria viver a vida dele. O Arthur ficou bem. A gente descia para o hospital todos os dias, porque eles têm que tomar uma medicação, tem um acompanhamento todos os dias. Fica com acesso, né? Fica para tomar medicação e ficam fazendo acompanhamento. Dia 29 de dezembro, o Arthur foi no banheiro. E eu fui atrás do Arthur durante a madrugada. E aí ele fez xixi e ele estava com cistite hemorrágica, que é o sangue na urina. Meu Deus. Aí a gente desceu pro hospital naquele mesmo momento. No hospital, eles já internaram ele, falaram que tinha que deixar ele internado para poder investigar, ver o que estava acontecendo. No outro dia cedo, o médico chegou, fez vários exames nele. E aí o médico falou para mim que ele estava com cistite hemorrágica. Não tem uma explicação por que aconteceu? Alguns casos, a maioria dos casos dá em paciente transplantado homens. Mulheres não. E os homens são mais propícios a ter essa cistite hemorrágica. Ela pode vir devido à radioterapia. Antes que ele fez lá no início, a radioterapia pode ter descamado a uretra dele devido aos lasers e ter dado a cistite hemorrágica. É uma das hipóteses que eles falam que pode ter acontecido, mas nada concreto, eles não falam. E aí o médico iria entrar com uma sonda de irrigação no Arthur, por fim decidiu que não, porque eles entraram com medicação e a cistite hemorrágica do Arthur, ele melhorava e dali 2 dias ele piorava de novo a cistite hemorrágica. E aí começou a dar febre, ele fazia xixi com coágulos de sangue. Ai, meu Deus. Ele sentia muita dor, ele rolava em cima da cama com muita dor. Ele vivia à base de tramal, morfina. E ele já não estava aguentando mais. E aí um dia ele me falou. Ele falou: mãe, não tem mais o que fazer. Eu falei: Arthur, tem sim, filho. A gente está tentando, a gente está lutando. Ele falou assim: não, mãe, eu vou ter que ir embora. Pediu para mim ficar bem, que ele precisava descansar. Não acredito que ele falou isso com 8 anos. Sim. E eu falava sempre pro Arthur de um jardim de ouro que tem no céu.
Meu Deus. E aí, nesse dia, ele ainda se despediu de mim e falou que ele iria para esse jardim e que iria me esperar com uma rosa de ouro na entrada do Jardim do Céu. E eu não aceitava. Eu chorava muito, falava para ele: filho, não fala isso para mamãe. Eu não vou aguentar sem você. E aí passou, mas foi só piorando, o Arthur foi só piorando, já não conseguia comer mais. Ele só ficava deitadinho, olhando pro nada. E ali eu fui vendo que eu tava perdendo meu filho um dia após o outro. Eles só falavam que não tinha o que fazer, que a gente tinha que esperar o quadro dele melhorar. E foi passando os dias, a gente ficou 21 dias internado, após essa cistite hemorrágica. Em janeiro, dia 17, eles falaram que o Arthur estava com uma bactéria. Levaram o Arthur para o centro cirúrgico e falaram que iam tirar o portocate dele para ver se essa bactéria estava alojada no portocate. Levaram o Arthur para o centro cirúrgico e a partir daquele momento eu não vi mais meu filho com vida. Ele já saiu entubado para a UTI. A gente chegou na UTI, a médica da UTI me recebeu e falou que o Arthur estava com uma infecção generalizada, uma sepse. Que eles iam fazer o que fosse possível pela vida do Arthur, mas que o caso dele era muito sério. E a gente ficou 4 dias nessa UTI. No domingo de manhã, eu vi o Arthur, o olho do Arthur estava inchado, a boca do Arthur estava com várias aftas. E eu coloquei a mão no meu filho. Naquele momento, eu entreguei o Arthur nas mãos de Deus. Com toda a dor da minha alma, sem querer, mas eu sabia que ele estava sofrendo. Não tinha como eu ser egoísta a tal ponto de querer manter o meu filho da forma que ele estava, com tanto sofrimento. E no mesmo dia, no final da tarde, o Arthur teve 3 paradas cardíacas. Meu Deus. E foi embora. Na Olha, terceira parada. Você gosta e assiste muito programa, você sabe que eu não sou nada perto de tudo da grandeza que vocês têm de expor a vulnerabilidade. A única coisa que eu posso e faço aqui é acolher vocês. Eu sempre falo que isso não é uma lei da vida, né? A gente cresce vendo uma natureza, que é enterrar um pai, uma avó, um tio, um marido, eventualmente um irmão, mas um filho não é uma coisa que tenha nomenclatura, e o luto é um processo muito individual. E outro dia eu li uma coisa muito interessante sobre o luto, que é: você entra numa caverna, né, e tem que lutar com todas as suas forças, unhas e dentes, para sair daquilo, e você tem que reaprender a viver uma vida com a dor da saudade sem a presença física daquela pessoa. Então, para vocês que vêm ao programa, toda a minha admiração. Eu fico com o coração desse tamanho quando vocês vêm aqui. Eu tento de alguma forma acolher vocês, e eu sei que as outras mães que assistem também querem acolher vocês. Então eu quero só aqui te acolher, te dar amor. E 1 mês depois da partida do Arthur, você recebeu uma notícia muito feliz. Você descobriu que você estava grávida do Dom. Como é que foi isso no meio do seu luto, Josiane? Foi muito difícil. Eu falo que o Dom é um milagre. É um milagre. O luto, como você disse, é muito difícil. É uma caverna escura. Você entra lá e se você não tiver força, você não sai. Você fica ali. E a vontade é ficar. Eu imagino. Não dá vontade de sair mesmo, não. E quando eu descobri o Dom, eu falo que foi uma forma de me manter viva, de me manter comendo, bebendo, sobrevivendo. Foi uma forma de Deus falar assim: ainda tem vida aí, você precisa continuar. E foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Como foi a gestação do Dom? Então, depois que eu descobri que eu estava grávida do Dom, eu tive que, de alguma forma, ser mais forte do que eu imaginava que eu pudesse ser.
Eu tive que criar uma força que naquele momento não tinha de onde vir. Mas veio, né? Mas veio. Veio, nós estamos gravando esse programa 24 de outubro, o bebezinho da Josi tem 7 dias, isso que eu chamo literalmente de uma mãe leoa. Como é que tem sido o desafio, Josiane, ao mesmo tempo de seguir em frente após uma perda inacreditável, com uma nova vida e uma nova fase para você? No começo, quando eu peguei o Dom após ele sair, assim que eu peguei ele, que ele nasceu... O parto foi tranquilo? Foi. Correu tudo bem, foi a gestação, apesar de ter sido muito difícil, porque eu chorava muito, tinha momentos de crise que eu entrava dentro do banheiro e eu sentava debaixo do chuveiro e chorava. Apesar de tudo isso, quando eu olhei para o Dom na maternidade, que assim que ele nasceu, eu falei... Eu senti um fôlego de vida. Um sopro de ar fresco, né? Sim. E hoje, amamentando o Dom, vendo o Dom, tendo ele assim perto de mim, eu olho para ele e é só amor, é só gratidão, é força. É uma forma de me fazer continuar mesmo. A sua gestação, graças a Deus, correu bem. E seu parto foi um parto lindo. Você disse que o Dom trouxe um sopro de vida para você. Então, da parte médica, graças a Deus, o parto correu bem. Como é que foi a tua parte emocional na hora que você segurou o Dom pela primeira vez e olhou para a carinha dele? Nossa, foi emocionante. A hora que a equipe terminou e a enfermagem trouxe ele, colocou do lado, e eu escutei o Dom respirando, senti ali o coraçãozinho do Dom. Aquilo para mim foi um fôlego mesmo, foi uma continuação, não tem palavras para descrever. Foi uma emoção fora do normal. E eu agradeci muito a Deus, foi emocionante. Josiane, no meio de tanta dor e sofrimento, quem te deu força para continuar? Quem foi tua rede de apoio? Eu falo que nesses momentos só fica as pessoas que realmente estão com a gente a vida inteira, que foi minha família e o meu marido. E a família do meu marido foram as únicas pessoas que estenderam a mão e todo mundo deu a mão e todo mundo sofreu junto e todo mundo teve junto com a gente. Porque nesses momentos, eu falo, o luto ele é difícil porque ninguém quer ir na casa do luto. Talvez não por mal, mas por ser difícil mesmo. É muito difícil você lidar com alguém que está passando pelo processo do luto. A gente perde a fé, a gente perde o chão, a gente perde tudo. E ir numa casa assim é complicado, porque a gente não quer ir num lugar que de tanta tristeza. Que mensagem você gostaria de deixar para as mães que estão assistindo a gente, que passaram por uma perda trágica como a sua de um filho e podem se inspirar na sua história de amor e resiliência? Eu costumo dizer que hoje eu agradeço pelos 8 anos que me foi dado com ele. Eu não consigo pensar só na perca e na dor. Eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ter sido mãe do Arthur por 8 anos. De ter convivido com o Arthur, de ter conhecido um ser humano incrível, que nem foi meu filho. E se as mães que estão assistindo a gente passaram por uma perda tão dolorida como a sua, que mensagem você daria para essas mães, Josiane? Não é fácil continuar. Vai ter momentos que a gente acha que a gente levanta de manhã acorda de manhã sem querer acordar, mas que por mais que eles não estejam aqui, o que mais eles queriam é que a gente esteja bem. Eu desejo do fundo mesmo do meu coração que o caminho que você tenha com seu marido e com o Dom seja um caminho de muito amor, alegrias, boas notícias, felicidade. Eu tenho certeza que você foi a melhor mãe do mundo para o Arthur e ele foi o melhor filho do mundo para você, e que vocês continuem essa caminhada aí juntos de muito amor. O teu filho que está recém-nascido aí, vocês têm uma história linda pela frente. Obrigada por ter vindo. Não se esqueçam de acompanhar esses e outros conteúdos aqui no Materna no Universo do UOL. Eu tô te esperando no próximo programa. Um beijo.
mal.